Mais uma vez aqui no programa Acreditare na Connect TV. É uma honra sempre trazer pessoas para falar sobre seu perfil, sobre a sua carreira, sobre a qualidade dela, a qualidade de vida, sobre as características que fizeram ela se tornar um profissional de competência, um profissional válido e reconhecido no mercado. E hoje, gente, trouxe uma pessoa especial. Há bastante tempo eu vinha querendo falar com ela. Conheci ela durante uma entrevista na Microsoft e ela dando uma palestra que eu achei fantástico. Eu falei, preciso levar essa mulher para a Trans do Som. Levei e quando chego lá, mais uma vez ela trouxe mensagens muito positivas. Um exemplo de vida, Denise Zambeto, que é da rádio, não é isso? 9 de julho. Fala um pouquinho para a gente aí, Denise. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder fazer parte aqui desse espaço e conversar um pouquinho, né, com você e com essas pessoas que vão nos ouvir. Eu sou da Movas Consultoria, né? Nós trabalhamos. Eu falo que a nossa matéria-prima é o ser humano, que é a mais nobre de todas. É verdade. E, na verdade, eu tenho um programa que é Autoconhecimento Estratégico na Rádio 9 de Julho, às segundas-feiras, às 14h15. Que legal. Toda segunda-feira estamos falando um pouquinho sobre autoconhecimento estratégico para que as pessoas consigam fazer escolhas melhores, né, Ronaldo? Pois é. E, Denise, o programa Acreditare, ele tenta trazer pessoas que têm história para contar e você tem uma história maravilhosa. Por isso que eu acho que combina, até pelo nome do seu programa na rádio, combina muito com o que a gente trata aqui, que é fazer com que as pessoas acreditem no potencial dela, que ela desenvolva ao máximo, valorize a vida, valorize o que tem, agradeça, né? Então, essa gratidão importante. E você tem a sua história, que ela deve ser falada, comentada, porque você superou problemas de saúde que poucas pessoas conseguem. Então, eu gostaria que você falasse o que te motivou, o que fez você superar essa doença que leva muitas vidas. Então, eu sempre fui uma pessoa, né, que a minha mãe chamava de atirada, né? Então, aquela pessoa que queria estudar fora, queria viver, queria fazer uma série de coisas. Então, eu nunca tive medo de viver aquilo que eu queria viver. Sim. Né? Por mais que eu corresse riscos, eu assumia os riscos e ia para frente. E em dezembro de 2018, eu acabei sendo diagnosticada com câncer de mama. Nossa. E era um tumor grande, já era estágio 2, né? Não tinha metástase, mas era um tumor grande. E aí, bora, né, fazer os exames, e aí foram 16 sessões de quimioterapia. E nós estávamos até comentando um pouquinho que quando nós nos conhecemos eu usava um turbante, né? Eu achava o maior charme aquilo. E na verdade eu não tinha cabelo, né? Então eu tinha que dar um jeito, né? Eu não queria usar peruca e tal. Mas, assim, a minha experiência, eu acho que uma coisa bacana foi que eu decidi, Ronaldo, passar por isso sozinha. Nossa. Eu já tinha tido uma outra experiência de vida bem mais marcante, que foi perder uma filha. Poxa. Eu perdi uma criança com 2 anos de idade. E eu já, por ter essa vivência dessa perda, eu sabia o que esperar, né? As pessoas, elas não são preparadas para lidar com algumas coisas. Verdade. Então, às vezes as pessoas não sabem o que dizer, não sabem o que fazer. E nessa tentativa de dizer ou fazer algo, elas acabam se atrapalhando. Sim. E às vezes até atrapalhando um pouco o processo da outra pessoa também. Evoluir, né? Porque, veja, quando você coloca as suas crenças mais profundas em xeque, né? Será que é isso mesmo, né? Será que eu devo
me apegar a isso, né? Será que isso é verdadeiro? Eu não posso ter uma imposição de algo externo. Certo. É o momento realmente de eu mergulhar em mim. Olhar e falar assim, quais são as ferramentas que eu tenho para lidar com isso. E encarar, né? Encarar. Então, quando eu decidi, eu falei para minha família, eu vou passar por isso sozinha. Meu Deus. Se eu precisar de ajuda, eu aciono vocês. Então, desde fazer todos os exames, de abrir o resultado do exame, porque esse é um momento muito complexo. Eu imagino. Né? Você faz uma biópsia e chega o dia de abrir o resultado do exame. E eu até, né, brinco no bom sentido, né? Porque é tanta coisa ali que você não entende nada. Então, Aí, assim, médicos, ó, presta atenção na mensagem de uma paciente. É tanta coisa que... Então você abre o exame ali, mas na verdade você não entende nada, né? E aí, com o tempo, você vai entendendo o que significam aquelas palavras, o tipo de tratamento que você vai fazer. E aí, vamos continuar. Quando eu cheguei, né, para começar as quimioterapias, eu descobri um ambiente altamente acolhedor. Muito bom. É muito interessante, né, como a gente não conhece as coisas. Verdade. Né? E como, às vezes, aquele desafio que chega para você é uma sentença de vida, não uma sentença de morte. Sim, sim. Você sabe que você falando, eu lembro muito bem, eu fui trabalhar um tempo no Instituto Paulista de Cancerologia, e aí lá era normal encontrar pessoas com câncer e às vezes precisando de uma clínica de repouso, que é a Saint-Marie, que era deles também. Então, quando a gente vai conhecer essas pessoas, vem uma humanização tão forte na gente, vem uma vontade de ajudar tão grande, uma vontade de passar energias boas, e a gente recebe isso também mais deles, porque eles não desistem. Mesmo falando, ó, você não pode levantar ainda e ele quer levantar. Você não pode nadar, mas ele quer nadar. É uma coisa, essa energia é tão viva para quem trabalha e a troca é tão grande que a gente sai de lá como se tivesse ganhado o dobro em salário, mas só de felicidade de poder ter ajudado alguém. Eu sempre digo, Ronaldo, que a doença é a cura. Porque muitas pessoas que depois eu acabei me engajando, né, numa formação de cuidados paliativos, e quando você passa por isso, obviamente que não é em 100% dos casos, mas a pessoa coloca para fora a melhor versão dela. Verdade. Porque você se despe daquelas coisas que não são importantes, que a gente dá tanto valor. E assim, hoje a gente fala muito nos encontros, né, sobre a vida com significado. Porque, ok, se você tiver a sorte de envelhecer, coisas irão acontecer que vão debilitar o seu corpo, né? Sim. O seu corpo, ele tem os prazos de validade de cada coisa, né? Infelizmente. Eu não enxergo de perto. Então, assim, como é que você se prepara bem para a velhice? Você se prepara bem para a velhice se a sua vida tiver significado. Verdade. Porque quando você olhar para trás, né, o que é que você construiu? O que é que vai ficar quando você se for? O que se você tiver, quer deixar, né? Se você tiver precisando de um abraço, o seu carro não vai conseguir te dar. Nada. O dinheiro do banco não vai te trazer nenhuma, sabe, alma viva. Exatamente. Né? É muito bacana. Mas, Denise, eu lembro que mesmo naquele momento, e se você pegar, foi mais ou menos o ano que eu te conheci. Foi. Eu não via você abatida, não percebia nada, tanto é que te levei para a transdução porque eu não percebia, porque era só luz naquilo que você falava, nas mensagens que você passava, e isso é muito importante, porque o assunto que a gente abordar hoje
é sobre o momento verdade para o cliente, a jornada do cliente. E você foi um paciente durante muito tempo, então é importante você passar esse positivismo para as pessoas, que às vezes com uma simples dor de barriga acha que o mundo vai acabar. E tem coisas bem mais difíceis, né? A pergunta, Ronaldo, é o que define você? Sim. Se for a doença, então você vai ter uma jornada complexa. E eu acho que em quase tudo, né? Se você falar assim, eu não vou vencer, você já começou errado. Se você sempre colocar o lado negativo na frente, a chance desse lado negativo acontecer é bem maior do que o lado positivo. Você precisa jogar ao universo aquilo que você quer de bom, não o que você quer de ruim, né? Assim, nessa minha jornada toda, Ronaldo, uma coisa que já era, assim, algo que para mim era um fator importante, se tornou muito mais, que é o fato de que as pessoas que conseguem atravessar os desertos, né, são pessoas que têm uma capacidade de lidar com o medo de uma maneira mais construtiva. Sim. O medo, como no caso da pandemia, né, eu digo às vezes o seguinte, algumas pessoas não morreram com o vírus, morreram de medo. Sim. Né, porque entravam num pânico tão grande ao ver números e estatísticas e coisas tal. Então, quando você entende que aquilo é apenas mais um capítulo da sua vida. Denise, nós vamos fazer um intervalinho e já voltamos, porque senão o diretor não fatura, e se ele não fatura, ele me enche o pacoar. A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! Hoje com a Denise Zambeto, falando de coisas maravilhosas sobre a vida, falando da importância de se viver, falando da importância do acolhimento ao cliente. Acho fantástico todo esse assunto, falando da pandemia, né, Denise? Em off aqui, enquanto passava o intervalo aqui, a gente falando aqui que é impossível não ter uma mensagem desse ano. Quando morreu a Marília Mendonça, eu li um trecho de eu não lembro, juro, se eu lembrasse eu falaria com muito orgulho da pessoa que escreveu, porque foi feliz, que o brasileiro já deveria agradecer por estar vivo, porque pelo número de mortes que teve em 2021, por tantos problemas que a gente atravessou,
se a gente conseguir terminar o ano vivo, já é uma vitória, né? Então temos que agradecer mesmo. E eu acho que é o que aconteceu com você, né? Você passou por uma doença forte, superou ela de alguma forma, continua lutando, porque isso vai ser até o final, essa coisa, mas o quanto as pessoas precisam agradecer e o quanto a gratidão pode ajudar você a atravessar pontes difíceis. Nós precisamos aprender, Ronaldo, a vibrar com as pequenas vitórias. Verdade. Né? Voltando, por exemplo, o caso da pandemia, né? As pessoas às vezes ficavam entubadas e tiveram que reaprender a comer, a andar, uma série de coisas, né? A gente estava falando, né, que eu acabei perdendo os meus cabelos, né? Agora eles estão aqui de volta, né? E melhor, pelo que você falou. E assim, você tem cabelos, né? Você de repente, ai, meu cabelo tá horrível, aquela coisa toda. E quando a gente se depara com as pessoas que estão passando, né, por essa questão do câncer, às vezes elas têm que ser submetidas a cirurgias que mutilam, né? Às vezes perdem um órgão e por aí vai. Então, eu acredito que o importante é você aprender que existem duas formas de você encarar tudo na vida: a positiva e a negativa. No meu caso, por exemplo, eu sabia que o trabalho era muito importante para a minha recuperação, porque eu me conheço, né? Se você não se conhecer, como que você vai fazer boas escolhas na hora que chega uma crise verdadeira na sua vida? Verdade. É muito difícil. Então, por mais que as pessoas me dissessem que eu tinha que parar de trabalhar e etc e tal, eu dizia, eu não posso fazer isso. O trabalho é o sustento da minha alma nesse momento. A partir do momento que eu me sinto útil, e quando a gente fala de cuidados paliativos, quando você vai fazer uma abordagem com uma pessoa que já está nessa situação, normalmente uma coisa que se indica é que você peça para que ela faça algo por você e não o contrário. Sim. Porque senão você acaba submetendo ela a uma definição de ser alguém doente. Né? E não é. A doença é só uma face da experiência que essa pessoa está vivendo. E essa questão da gratidão não é eu ficar... Eu não posso ser grata porque eu olho para você e acho que você está numa situação pior que a minha. Uhum. Isso é vaidade. Verdade. Né? Eu preciso estar feliz porque eu estou aqui tendo a oportunidade de fazer o bem para as pessoas. Com certeza. Independentemente da minha classe social ou de qualquer outra coisa. Todo mundo tem algo de bom para oferecer. Verdade. E é o que dá esse significado para a sua experiência humana e aumenta a sua autoestima. É aquela coisa, né? Quando você quebra a linha do egoísmo, né? Porque às vezes nós vivemos uma fase muito egoísta, né? Tudo para mim, a minha. Então, quando a gente começa a olhar para o lado, o mundo parece que fica mais colorido, né? Fica mais... A ternura, Ronaldo, e o serviço, que são coisas até piegas hoje, né, de uma certa forma, mas veja, são coisas muito profundas do ser humano, né, que estão conosco há milhares de anos. Nós deixamos de praticar essas coisas ao longo do tempo, porque tem essas competições vazias e essas coisas todas, mas o ser humano, por incrível que pareça, o ser humano foi forjado para cuidar. Verdade. Foi forjado para compaixão, para ternura. E quando você leva isso até para esse tema, né, da jornada do cliente, quando falta esse componente, não tem técnica que resista. Não tem computador, tecnologia que faz a diferença. Não. Ou você tem esse lado humano, né, do acolhimento, de tratar a pessoa como você gostaria de ser tratado. Isso, né? É a jornada do cliente. Trate aquele ser... A jornada de um cliente é uma jornada humana, aonde ela tem uma superfície de contato com aquilo que você oferece. Sim. Enquanto produto, enquanto serviço.
mas é um ser humano se relacionando com outro ser humano. Você sabe que você está tocando uma coisa que para mim é muito relevante, porque há poucos dias atrás a gente andou fazendo uma brincadeira com algumas pessoas para saber o que era a humanização para elas, né? E você não tem noção das respostas que vieram. Um falou assim, humanização é eu preencher a ficha rápido. Uau! Outro, humanização é a gente colocar a identificação no paciente. Eram coisas assim que... E aí a gente olha e você fala, nossa, como está distante esse assunto da humanização que realmente a gente busca. E foi fantástico, porque a gente conseguiu mostrar esse lado do que é humanização. Porque nós estamos tão habituados hoje com a tecnologia, tão fascinados pelo efeito miojo, tudo tem que ser rápido, que a gente esquece que o simples fato de olhar, precisou vir uma música do Jota Quest dentro de um abraço, para que as pessoas ouvissem e entendessem o quanto é importante um abraço, o quanto é importante um contato, o quanto é importante um contato visual com a pessoa, falar olho no olho, né? Você sabe que até a questão do toque, né? Com certeza. O toque, ele se perdeu muito por uma série de coisas, mas quando a gente pensa nos avós da gente, né? Aquela coisa gostosa, aquele aconchego, né? Nós somos mamíferos, né? Nós somos feitos de acolhimento, de toque e tal. E hoje em dia, até a gente vê casos, né, de pais que esquecem dessa coisa do beijo, do abraço, vai deixar o filho na escola, dá um abraço, dá um beijo, né? Filho, te amo, na hora que vai pegar ele de volta, antes de dormir, né? Vamos fazer uma oração, independentemente do que você acredite, ou se você não acreditar em nada, tá tudo bem também. Mas assim, fomentar essa questão do cuidado de uns para com os outros. Né? E não importa se eu conheço você, se você é meu amigo, se você não é. Né? É gentileza gerando gentileza. Verdade. Né? Então, você foi perfeito na tua frase. Né? Haja com o outro como você gostaria que agissem com você. Sabe que uma coisa que me marcou muito, Ronaldo, na época das quimioterapias? Primeira vez que eu fui fazer, a enfermeira veio com uma almofada super fofa para eu pôr meu braço. Olha que legal. Porque eu ia ficar praticamente 1 hora ali, né, tomando aquela medicação. E eu, naquela hora que aquela moça linda, Camila, trouxe aquela almofada fofinha para colocar o meu braço, eu falei, isso aqui vai dar certo. Agora, na pandemia, a gente viu algumas luvas, não sei se você... algumas cenas que eu vi, que achei fantástico, algumas luvas com água morna, para que a pessoa pudesse colocar a mão e sentir que alguém estava apoiando a mão dela. Uma iniciativa tão bonita, tão viva, né? Que a gente fala assim, poxa, eu usando de criatividade para fazer a pessoa que estava ali na UTI sentir apoiada, né? Que a gente precisa, Denise. O ser humano, ele é carente por natureza. Nós nascemos sozinhos, sim, mas a gente nasceu do esforço da mãe. Verdade. Fomos gerados pelo amor do pai e da mãe, então precisamos ter amor, precisamos ter carinho pela vida e principalmente pelas pessoas que nos circulam, né? E sempre lembrar, né, Ronaldo, que eu preciso perguntar as coisas para você. Verdade. Eu não posso acreditar que aquilo que é bom para mim é bom para você também e impor isso na sua vida. Sim. Né? Então, o que é sagrado para você? Que tipo de tratamento você gosta de receber? Né? Por exemplo, se eu for num dia... Né, vai ser uma honra ter você na minha casa para uma refeição, eu vou perguntar para você. O que você gosta de comer. O que você gosta de comer. Né? Porque eu quero que você tenha uma experiência feliz na minha casa. Sim. Né? E quando a gente fala de cuidado, quando a gente fala de cliente, você pode ter os processos e os produtos, mas passar um pouco desse protagonismo para o outro,
deixar com que ele faça pequenas escolhas é muito importante. E isso em qualquer momento da vida, né? E outra coisa, além da gratidão e tudo, tem um processo, chama-se validação. Certo. Né? Então, nós precisamos aprender a validar o outro também. Né? É muita crítica, né? Eu não acredito em crítica construtiva. Eu acho que isso não existe. Crítica é crítica. É crítica, né? Você, né? A sociedade, as pessoas, principalmente quando a gente fala de criança, né? Você precisa validar aquela pessoa. Você precisa fazer reforço positivo, né? Isso muda o mundo. Sim. Quando você... Não é que você não vai dizer as coisas que não estão corretas, né? Até num processo de atendimento ao cliente, óbvio, né? Os erros precisam ser tratados e corrigidos, mas as pessoas precisam ser validadas naquilo que elas fazem de forma correta. E não apenas lembradas pelos erros que cometem ou pelas coisas que escapam, né? Sim. Olha, Denise, com mais de 35 anos trabalhando na saúde, é uma honra fazer tanto tempo trabalhando assim com saúde. A maior parte das consultorias que eu peguei, depois que eu abri a consultoria, que já tem mais de 20 anos, o que mais me chamou a atenção sempre é o fato que os erros são, a maioria, por falta de atenção. Ah, com certeza. A maioria é por detalhes que você fala assim, eu não acredito que a gente cometeu isso. Você consegue fazer o mais difícil. Isso. O mais difícil, porque num caso de diagnóstico, o mais difícil é fechar o exame. Ali quase você não tem erro. Mas você erra, por exemplo, em pegar a assinatura de um paciente, em não falar para o paciente o prazo certo do exame, esquecer de falar o preparo do exame. São nesses detalhes que a gente acaba se perdendo e perdendo, às vezes, até a valorização do cliente que está ansioso. Tudo que ele quer é um atendimento humanizado e que seja de uma maneira segura. Quando você falha nisso, a segurança vai por terra. A confiabilidade começa a quebrar ali. Aí, por mais que você acerte no exame, por mais que você consiga dar o melhor do aparelho, vai faltar esse lado do tete a tete entre as duas pessoas, quem atendeu e quem foi atendido. Quando você fala de fazer um exame, né, é porque algo teoricamente não está bem. Então, a pessoa, claro, que em maior ou menor grau, né, ela vai se sentir vulnerável. O instinto de sobrevivência dela será acionado em algum momento. E isso traz o medo no pacote. Com certeza. Então, a confiança que a gente está falando aqui é que as pessoas envolvidas nesse processo de cura estão realmente engajadas naquilo. Verdade. Eu não sou um número para você, eu sou uma pessoa e tudo o que está relacionado com essa experiência é tão importante para você como é para mim. Com certeza. Denise, infelizmente estamos chegando ao fim do programa, dá para acreditar? Foi pouco, diretor, foi pouco, a gente vai ter que pensar uma hora, trazer ela de volta, porque isso aqui é programa para 2, 3 horas, rapaz. Mas, verdade, Denise, eu gostaria que você se despedisse do pessoal com a mensagem que você quiser, porque eu sei que se vier de você vai ser uma mensagem boa. Dá um alô pro pessoal falando lá, o lado bom que vem de você. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. E como mensagem, eu quero dizer o seguinte, nós falamos muito aqui sobre o valor da compaixão, né, que é o auto-amor. E a pessoa que você mais convive é você mesmo. Então, aprenda a acolher a si mesmo. Né? Eu sempre pergunto para as pessoas, se você tivesse sentado aqui do seu lado, como é que seria esse diálogo? Né? Você é aquele tipo de pessoa que fica o dia inteiro se chamando de ai, que burrice, ai, que isso, ai, que aquilo? Não vai por esse caminho, não. Tenha compaixão de si mesmo. Acolha-se para que você possa fazer isso pelos outros também.
Viu, gente? Como ela é especial. É uma pena que acabou. Eu nem vou complementar a mensagem dela, que para mim, o amor, gente, é o amor. Amor à vida, amor a si, amor ao que faz, amor pela vida. Muito obrigado, Denise. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.